pode conversar hoje com a Luciana Giurano. Ela é Head de Aquisições de Talentos da Cargill para a América Latina. Tudo bem, né, Luciana? Tudo bem, você? Obrigado pela visita. Luciana, para abrir essa entrevista, nesse setor de recursos humanos, tem se falado muito em uso da tecnologia, inteligência artificial, recrutamento às cegas. A gente queria saber o que a Cargill tem feito relacionado a isso, aos processos de recrutamento. A Cargill tem várias iniciativas nesse sentido, porque a gente tem um foco muito grande em buscar diversidade de talentos no mercado. Então, uma das iniciativas que a gente tem hoje é o recrutamento às cegas, que hoje a gente utiliza para algumas posições dentro da Cargill e também para alguns negócios, já que a Cargill é uma empresa bastante grande aqui no Brasil e tudo mais. E a ideia, e a gente também usa para programas de estágio desde 2017. A gente tem já números muito positivos com esse trabalho, de não só não mostrar para os requisitantes, né, quem está pedindo aquela vaga, o nome, o gênero, a idade daquele candidato, como também não fornecer informações de universidade. Porque aí a gente aumenta também a possibilidade de pessoas de diversas partes do Brasil, de vários níveis sociais, de gênero também diferentes, de orientação diferente, e que essas pessoas possam participar de igualmente no processo. Então, assim, para a gente entender esse recrutamento às cegas, até que período ele é às cegas? Assim, tem algum ponto que aí tem a entrevista presencial? Eu queria que você contasse esses detalhes. É isso mesmo. No início do processo, a área de recrutamento, ela elimina os dados que pode dar algum viés para esse gestor que vai fazer a contratação. Então, a gente elimina esses dados como nome, idade, gênero, universidade. E aí, até que essa pessoa chegue à fase de entrevistas pessoais ou virtuais, porque a gente também usa muito a tecnologia para ajudar nas entrevistas, o gestor não sabe quem é, né, esse candidato ou candidata. Então, a ideia é que o máximo possível o gestor ele selecione pelas competências e pelas qualificações e não por outros motivos que pode levar a algum viés. Então, fazendo uma comparação, desde que vocês adotaram essa iniciativa até agora, quais têm sido os benefícios para a empresa? Os benefícios é trazer pessoas cada vez mais diversas, de lugares diversos, que possam trazer ideias diferentes e também mostrar para os gestores os benefícios que essas experiências diversas podem trazer para a Cargill. Então, a Cargill é uma empresa bastante diversa nos seus produtos, nas suas áreas de atuação. Então, a ideia é que a gente também tenha isso dentro de casa, né? Prover esse ambiente de discussão de ideias novas, de gerações diferentes e pessoas diferentes. Então, quando a gente fala desses processos de recrutamento, quais são os principais desafios? Nós vivemos numa sociedade que culturalmente teve mudanças na sua história, aconteceram coisas na sua história que às vezes fazem com que nós, seres humanos, tenhamos alguns vieses. Né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque encontrar pessoas qualificadas no mercado não é difícil. Né? O mais difícil é a gente estar aberto a considerar as pessoas que são diferentes de nós nos nossos processos de seleção. Então, para isso, a gente também tem investido muito em treinamento, educar todos os gestores da Cargill, os empregados, a gente tem grupos também de ação que nos ajudam nisso. E dentro de tudo isso, qual o perfil de profissional que a empresa busca? Quais são as características que a pessoa deve ter para trabalhar na Cargill? Primeiro, querer estar num ambiente diverso e inclusivo. A gente valoriza muito o respeito às pessoas, é um dos valores principais da Cargill. A outra coisa é você ter a vontade de trazer suas ideias, compartilhar, aprender e trazer também as suas experiências do dia a dia para que esse ambiente ele seja cada vez mais
abrangente e com ideias novas para que a gente possa inovar. A gente falou até aqui de processos de recrutamento, agora tem a outra parte que é manter o pessoal engajado, manter os colaboradores animados. O que a empresa tem feito? Quais são as ações da Cargill em relação a esse assunto? Eu acho que tudo faz sentido para o colaborador quando ele vê que a gente pratica o que a gente fala, né? E isso na Cargill é muito, muito presente. Então, realmente, como eu disse, um dos valores é o respeito às outras pessoas. E por esse motivo, a gente tem grupos dentro da Cargill, que são grupos, até tem grupos globais, locais, né? Mas o próprio colaborador, ele pode participar desses grupos. Então, tem grupos de afrodescendentes, eu tenho grupo de LGBTI, eu tenho grupo de mulheres na operação, que isso faz com que eu como colaboradora, me sinta parte e possa ajudar com ideias, possa ajudar com soluções, com mudanças. O mundo está mudando cada vez mais rápido. Então, como que os próprios colaboradores podem fazer parte disso e vejam na prática que a empresa realmente age conforme o que ela diz, o que ela prega. Então, acho que isso é muito importante para a gente manter as pessoas. Isso ajuda na retenção de talentos, que outras ações são desenvolvidas pensando nisso, em segurar aquele profissional para que ele permaneça na casa por um longo período? Eu acho muito importante a pessoa se sentir quem ela é de verdade dentro da Cargill. Isso é super possível e super acontece. Então, não importa se é uma pessoa tatuada, se é uma pessoa diferente da maioria, né? A pessoa ela pode ser quem ela é fora do ambiente profissional. Então, isso faz com que ela se sinta à vontade dentro da organização. A Cargill também tem um ambiente muito aberto a escutar ideias e a usar essas ideias em projetos novos, ou solucionar novos projetos, ou melhorar processos que a gente já existe. Que já existem dentro da organização. Então, isso também faz com que a pessoa cada vez mais se sinta importante, que faz parte, e num ambiente que também ela pode se sentir como se ela estivesse dentro de casa. A Cargill é uma empresa americana. Assim, em uma empresa multinacional, como lidar com as diferenças culturais entre a dinâmica de trabalho aqui no Brasil e a dinâmica de trabalho nos Estados Unidos? Tem algum conflito? Como é? É bastante interessante essa pergunta, porque eu trabalho bastante com grupo global e regional, porque meu papel é na América Latina e no local. Então, a gente tem diferenças de zona, né? De horários, e é muito interessante porque a própria líder de RH da Cargill, ela mandou um comunicado para toda a organização dizendo que a gente tem que respeitar os momentos de lazer e os momentos que a pessoa está descansando e tudo mais. Nesse sentido, de novo, vai ao respeitar as pessoas dentro da organização, a gente também faz o esforço de entender o que se passa naquele local, naquela região, naquela cultura, e a gente está sempre aberto a escutar se aquele projeto, programa, iniciativa vai dar certo também em outros países. Hoje eu vejo que nós, latinos, estamos cada vez mais presentes na cultura americana e os americanos estão cada vez mais abertos a ouvir as nossas opiniões, as diferenças, como a gente lida com diversidade, que é uma coisa muito presente principalmente aqui no Brasil. Pegando esse gancho da diversidade, há um discurso de que as empresas têm que investir na diversidade, têm que valorizar essa diversidade. É fácil fazer isso? Como que é construir esse ambiente de trabalho? Não é fácil, mas é possível, né? Então, tudo começa na educação das pessoas que vão contratar, também na educação das pessoas que vão trabalhar no dia a dia com aquelas pessoas, porque as pessoas precisam se sentir incluídas no ambiente de trabalho. E tem alguns outros fatores que são culturais, que são de preparar um ambiente para aquela diversidade que você quer trazer para a empresa. Então, só dando um exemplo, tivemos recentemente uma iniciativa de trazer pessoas
transgênero para a Cargill. O que a gente teve que fazer? Será que como que a gente vai usar o banheiro? Será que o crachá pode ter um nome que a pessoa gostaria de ser chamada ou tem que ser o nome que tem no RG? Então, a empresa também precisa se preparar para receber e ser inclusiva. Então, não é fácil, né? A gente tem que se preparar, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender se outras empresas estão fazendo algo similar para a gente saber a parte jurídica, de legislação e etc. Não é fácil. Mas quando a gente quer, a gente faz ser possível. Isso depende muito mais da área de recursos humanos, da chefia ou dos funcionários em geral? É um conjunto. Eu acho que recursos humanos é o facilitador de muitos programas que tem dentro da organização. Mas se você vê, por exemplo, esses grupos de apoio que a gente tem dentro da Cargill, eles não começaram no RH, eles começaram pelos próprios colaboradores. A liderança é muito importante também, porque se você tem uma liderança aberta a ouvir o que a gente quer implementar, como que a gente quer reter as pessoas, como a gente quer desenvolver essas pessoas, tudo fica mais fácil, porque você tem um líder ou uma líder inspiradora que vai te ajudar a mudar essa cultura dentro da organização. Dentro disso tudo que a gente discutiu, qual que é a sua percepção, qual que é o seu conceito de um bom ambiente de trabalho? Para mim é um ambiente onde eu me sinta confortável, onde eu possa ser eu mesma, não importa nada, o que importa é a minha qualificação, a minha vontade de fazer as coisas acontecerem e eu estar envolvida no sucesso da empresa. Então não importa se eu sou branca, afrodescendente, oriental, a minha orientação sexual, se eu sou uma pessoa com deficiência ou não, o que importa é o que eu posso aprender e dar para a empresa em termos de experiência, qualificação, ideias e propor mudanças. Então, eu acho que se eu estiver num ambiente que me promova tudo isso, eu acho que eu seria bastante feliz. E na Cargill, vocês acham que vocês estão conseguindo chegar a isso? Acho que sim. A empresa é muito grande, a gente tem quase 11 mil funcionários só no Brasil. E tem muitos temas que são culturais, né? São coisas que a gente nasceu, cresceu lá na nossa família, na escola, naquele ambiente, que não necessariamente são as mesmas coisas que a gente está vendo hoje em dia, né? Então, assim, a dificuldade não vem de... não é a empresa, né? Quem faz o ambiente ser agradável dentro da empresa são os próprios colaboradores. Então, eu acho que a dificuldade, ela existe por ser temas bastante profundos. A gente tem que respeitar aquele que é aberto à diversidade e aquele que também não é aberto à diversidade, né? Porque o respeito tem que ser mútuo, né? Dos dois lados. Mas eu acho que é possível, eu acho que aos poucos a sociedade também ajuda, programas de outras empresas também ajudam, então tudo isso vai fazendo com que as pessoas aprendam a conviver com as diferenças e com as igualdades. Luciana, para a gente encerrar essa conversa, então, a gente está passando por um momento de intensas transformações tecnológicas e também culturais. Qual que vai ser o desafio do setor de RH aí daqui para frente? Eu acho que a tecnologia está vindo para ajudar. Então, se você pensar no volume de candidatos, né, se o mercado ficar mais aquecido daqui para frente, quanto mais aquecido, mais candidatos, mais pessoas querendo se movimentar, conseguir emprego e etc. Então, eu acredito que a tecnologia está aí para nos ajudar, a inteligência artificial, os assistentes virtuais, porque eles podem nos ajudar a interagir com esses candidatos, com essas pessoas que queiram trabalhar na Cargill e, por um outro lado, também com os empregados. Quando os empregados têm alguma dúvida, alguma sugestão, assistentes virtuais também podem fazer esse papel, ao invés de alguém ficar numa linha ou num chat esperando por um atendimento. Então, eu acho que tem muitas tecnologias super interessantes que podem dar esse suporte para a área de RH, mas eu acho que nada substitui as pessoas ainda. Então, o desafio vai ser saber usar isso
em prol de conseguir os melhores Exatamente. colaboradores. Quanto mais a gente aprenda a usar essas tecnologias, se especialize, abra a nossa mentalidade para que as coisas podem ser feitas de formas diferentes, eu acho que aí o céu é o limite para a gente. Luciana, muito obrigado pela gentileza em esclarecer nossas dúvidas. O Repórter conversou hoje com a Luciana Giurano, ela é Head de Aquisições de Talentos da Cargill para a América Latina. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigada.